E aí, turma, eu sou o César, professor de História, e nesta semana 3 do PET do 7º ano, nós vamos fazer uma revisão, recapitulando um pouquinho aí sobre a Antiguidade Clássica, um pouquinho ali de Grécia e Roma. Quando nós estudamos na escola sobre a Antiguidade, nós vemos sobre a chamada Antiguidade Clássica, que é, na verdade, só uma parte da Antiguidade, que é só ali no que se refere à Grécia e Roma. Só nos últimos anos, aí, recentemente, que a gente tem começado a olhar para a Antiguidade de outros povos, seja na Ásia, na África ou até mesmo na América. Mas ainda, claro, com um olhar bem ocidental para esses povos. O conceito de clássico é bem interessante a gente trabalhar aqui antes, porque ele tem vários conceitos. Para muitos, clássico é uma coisa que durou muito tempo, para outros, clássico é uma coisa de valor, seja algo que vem de classe, né? Clássico vem de classe, então a de classe social mais alta, aquele que tem mais valor, que tem mais dinheiro. Então é algo que vale mais, então esse seria algo clássico, ou algo que é relevante por muito tempo e se torna clássico. E essa é uma visão bem pejorativa, bem europeia, bem eurocêntrica, olhando para esses grupos, como se só eles tivessem valor para serem estudados e por isso são chamados de clássico, o que não é bem verdade. Nós teremos reinos riquíssimos em África, na Ásia principalmente, só que nesse período nós vamos olhar apenas para esses dois. Então vamos fazer um resumo sobre esses dois, mas já sabendo sobre como esse termo clássico é um pouco pejorativo e bem preconceituoso com os outros povos. Mas seguindo a lógica ali do clássico sendo algo que perdurou por muito tempo, vamos lembrar um pouquinho sobre o que aconteceu nesse período da Grécia e Roma, o que os gregos e romanos criaram, que duram até os dias atuais. Os gregos vão criar o termo democracia. Embora a democracia dos gregos fosse totalmente diferente da democracia que nós temos hoje, eles vão criar esse termo, que vem do grego demos kratos, que é povo no poder. Demos quer dizer povo e kratos quer dizer poder, por isso Kratos do God of War. Então democracia vem dessas duas palavras que significa povo no poder. Embora na Grécia o povo ateniense, que foi a cidade que mais difundiu a ideia de democracia, o conceito de povo ali, de cidadão, fosse totalmente diferente, apenas um pequeno grupo. As mulheres, por exemplo, não tinham direito de participação na política. Além disso, nós temos na Grécia Antiga ali a questão das Olimpíadas, que vai surgir ali, que ainda existe até hoje, a cada 4 anos, embora era para ter tido no ano passado e não teve por conta do Covid, mas talvez tenha esse ano. A questão também do teatro grego. A filosofia é muito importante. Os maiores filósofos da antiguidade eram gregos, o Sócrates, o Platão, o Aristóteles. E muitos desses casos, esses filósofos também eram matemáticos. Muitas das fórmulas usadas hoje na escola é de origem grega. Um exemplo bem claro é o Teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Mas tá, eu acho que o 7º ano não aprendeu isso ainda. E Roma, que vai contribuir principalmente com a questão do direito romano, praticamente primeira aula em qualquer faculdade de direito, com todo um sistema jurídico bem complexo de leis. O Senado que criava essas leis, o Senado existe até hoje aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a Câmara dos Deputados, depois o Senado. Os romanos serão os primeiros a usar o termo república, que vem do latim res publica, coisa pública, onde teoricamente as pessoas, os cidadãos deveriam tomar conta do poder em prol dos outros cidadãos. Só que também em Roma tinha aquela questão, né? Nem todo mundo era considerado cidadão, apenas no início, apenas os patrícios, os ricos é que tinham esse direito ao poder, os plebeus, os mais pobres não tinham. Essa República Romana vai inspirar vários governos depois. Por exemplo, no Brasil hoje nós vivemos numa república, fundada ali em 1889 por Deodoro da Fonseca, mas também, claro, que uma república totalmente diferente da de Roma, de 100, 300 a.C. E uma influência romana bem clara que nós temos hoje na nossa sociedade aqui brasileira é a questão da religião. O cristianismo, a religião cristã apostólica romana, criada e traduzida durante o período de Roma ali, que vai ser efetivada, difundida entre todo o seu império, e que perdura até os dias atuais, claro que com algumas pequenas mudanças. E essas são as maiores heranças culturais que nós temos desses povos da Antiguidade Clássica que influenciam diretamente na nossa sociedade atual. Hein? É bom lembrar que as duas também se influenciaram, tanto Roma quanto Grécia, mutuamente. A questão ali também do helenismo, a questão da religião, enquanto ainda eram politeístas antes da religião cristã. Ali a questão dos deuses, os nomes mudavam, mas a ideia era a mesma. E essas são as maiores contribuições. Não vou me aprofundar muito porque esse é um conteúdo de 6º ano, é apenas um breve resumo sobre como eles influenciam a nossa vida atual. Então eu espero que vocês tenham entendido. Caso tenham ficado alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários que a gente responde sem problema algum. E nos vemos na próxima semana. Valeu!